nos momentos mais difíceis, eu elevava os meus olhos ao Senhor e sabia que era só dele que vinha o meu socorro. E ele foi o meu socorro bem presente na hora da angústia, nos momentos difíceis, e me sustentou, me livrou minha vida, minha casa, e para a honra e glória dele, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês sobre as maravilhas que ele fez na minha vida e crendo que será de bênção para a vida de vocês também. Então agora eu convido a Or, ela vai explicar também por que ela decidiu escolher esse nome para colocar aqui. Hoje ela vai ser Or, e ela tem um significado para isso. E é isso, gente. Seja bem-vinda, Or. Muito obrigada. Que Deus te abençoe por tudo isso que você tem feito aqui, dispondo, né, do seu tempo para contar o seu testemunho, compartilhar com todos aqui para ficar gravado no canal, para que todos possam receber dessa bênção através da sua vida. Para honra e glória de Deus. Amém, Cris, obrigado. Shalom a todos. Agradeço a Deus, primeiramente, e a Cris por essa oportunidade de estar aqui contando o meu testemunho, contando as bênçãos do Senhor. E, primeiramente, explicar o nome para vocês. Or, em hebraico, significa luz. Então, quando eu estava orando, Deus colocou no meu coração este nome, porque em meio a tantas pessoas que estão em trevas e querendo trazer trevas para as nossas vidas, querendo apagar a nossa luz, então este nome representa que a luz de Deus possa estar na minha vida e que possa alcançar cada um de vocês também. Se você ainda está num relacionamento, Deus irá te fortalecer. Não esqueça que existe um Deus que não dorme e que está o tempo todo olhando por você, e mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está com você. E Ele é fiel e poderoso para transformar toda lágrima em riso. Assim que obrigado, Cris. Ai, linda, linda, linda. Já sentiram como ela é especial, né, gente? Ela é demais, ela é demais. É muita emoção. Toda vez que eu estou com ela, você sente o amor de Deus, você sente o poder de Deus, você sente. Ai, vocês vão sentir, vocês também vão sentir, já estão sentindo, né? Conta um pouco para a gente, Or, como é que foi a sua vinda, porque você morava no Brasil, né? E você decidiu ir, Sim. né, para Israel. Como é que foi essa mudança? Quantos anos você tinha? Vai chegando assim, se você puder contar um pouco dessa transição, porque ao mesmo tempo que você vai dar seu testemunho desse relacionamento, tem toda uma história, né, que tem a ver com Israel e tudo mais. Sim. E já por conta do que está acontecendo hoje aí, você também poder falar um pouquinho sobre essa situação e poder também ensinar a gente um pouquinho mais sobre a cultura de vocês, que eu achei muito interessante, várias coisas que você compartilhou. Eu já tenho tudo anotadinho aqui para perguntar já já. Mas conta para a gente como é que foi toda essa mudança de vida, quantos anos você tinha, até você conhecer, né, o seu ex-marido, para a gente entender um pouco como que foi tudo isso. Sim. Então, Cris, eu sou descendente de sobreviventes do Holocausto. Meus bisavós são sobreviventes do Holocausto. Eu nasci numa família judia messiânica. Judeus messiânicos são judeus que receberam Jesus como Messias. Então, eu fui criada numa igreja evangélica, mas também guardando as festas judaicas, a cultura judaica. E aos 7 anos, meu tio veio visitar Israel, e quando ele voltou, naquela época não tinha celular de foto, era aquelas fotos que tinha que revelar. E quando ele voltou, daquele dia, eu tinha 7 anos de idade, eu tinha esse desejo de vir para Israel muito forte em mim. Todas as pessoas falavam, que queriam ir para os Estados Unidos, que queriam ir para a Europa, e eu sempre falava Israel. Então, quando eu tinha 16 anos, a gente da família, famílias judaicas no Brasil recebem um jornal sobre as notícias da comunidade judaica. E através de um desses jornais eu vi
uma propaganda sobre vir estudar em Israel. E aí eu me inscrevi, fiz um ano de provas, tudo, e vim para Israel. Mas no final eu já vim como imigrante. Eu me naturalizei. Todo o meu grupo veio como turista, com visto de estudante, e eu já vim me naturalizando. E então, aos 17 anos, eu cheguei em Israel, que era um sonho desde os 7 anos de idade, porque eu li a Bíblia e eu imaginava como que seria andar pelas ruas do que está escrito ali na Bíblia. E quando eu cheguei aqui, confesso que eu tomei um susto, porque eles falam muito forte. E eu não entendi hebraico. Eu cheguei aqui falando somente Shalom, era tudo que eu falava. Então, quando eu cheguei, eu levei aquele susto assim de ver a maneira deles falarem. Eles falam muito forte. E eu falei, gente, aqueles brigam o tempo todo. Eu quero voltar para o Brasil, porque aqueles não têm esse jeito calmo de falar, né? Mas depois eu entendi que é só o hebraico, um jeito de falar que é, mas que eles têm um coração assim muito muito grande, muito lindo. Eu amo ver a união que existe aqui do povo judeu. E então eu vim, estudei aqui. Depois minha família toda veio para cá, meus pais, minha irmã, meus tios, avós, todos se mudaram para Israel. E aí eu terminei o colegial aqui, trabalhei, fui voluntária no Exército de Israel. Aqui em Israel é obrigatório o exército, tanto para mulheres quanto para homens. Os homens servem por 3 anos, as mulheres por 2. Eu só fui voluntária por 2 meses, por motivos de saúde. Eu pedi para sair, porque eu ainda estava com a cabeça do Brasil. Uhum. Mas eu me arrependo, porque é uma experiência única. Aí chegou o ponto que eu fui para a universidade. Eu fui aceita na Universidade de Jerusalém, que Uau. era o meu sonho. Consegui uma bolsa, comecei a estudar e estava super feliz. Um pouco antes de eu entrar na universidade, de eu começar, foi onde eu conheci o meu ex-marido. Eu conheci ele assim na rua, através de um amigo em comum que encontrou na rua. Eu estava indo para o curso e ele, oi, oi, e saímos, mas nada mais que isso. E depois de um tempo, uma amiga em comum que estava no exército falou assim, veio passar um fim de semana na minha casa, na casa da minha família, e falou assim: eu conheci um soldado que ele, aqui em Israel se fala soldado sozinho, porque quando um soldado não tem família aqui, que é alguém do exterior que imigrou para Israel, mas sozinho, não tem família. Aí ela falou assim: eu posso convidar ele para ir se encontrar com a gente? Aí eu falei: tá, tudo bem. Foi assim, um grupo de amigos, falei: tudo bem. E aí, quando ele me viu, ele falou assim: lembra que a gente se conheceu naquele dia? E eu nem lembrava, porque já tinha passado, assim, quase um ano. Então, aí ele ficou conversando comigo, tudo. E aí, a gente acabou ficando nesse dia. E aí, a gente começou a sair. E saímos por uns 2, 3 meses. E aí, eu comecei a estudar em Jerusalém. Nisso que eu comecei a estudar, eu estava mais focada em realizar o meu sonho, nos estudos, no que eu não estava querendo um relacionamento nesse momento. Então eu não estava levando muito a sério aquilo e até que chegou um dia que eu saí da universidade e eu vi ele parado, fardado, né, que ele estava no exército, ele estava com a farda, parado na frente da universidade. E eu tomei um choque, assim, tipo, o que ele tá fazendo aqui? Porque ele tinha que estar na base. E aí ele falou que tinha inventado uma mentira e pego uma licença médica e ido lá para fazer uma surpresa para mim. Só Uau. que eu senti assim super invadida nesse momento, porque a gente só estava ficando ali, então, e do nada ele aparece lá, não tinha acho que nem
não tinha chego a 3 meses, era 2 meses e pouco, e a pessoa já aparece lá e já se apresenta para todos os meus amigos como meu namorado, e assim, foi muito invasivo. Então, naquele dia, eu terminei com ele. Uau! E falei para ele que assim não dava, que eu não estava preparada naquele momento para um relacionamento, e enfim. Eu terminei, só que ele não aceitou. Ele ficou me ligando, mandando mensagens. Foi assim, demais. Ao ponto de eu bloquear ele. Meu Porque Deus! foi assim, tipo, uma semana, 200 ligações por dia, mensagens. E assim, tava uma coisa surreal. E nem respeitava quando eu estava na escola, na universidade, continuava mandando. Então eu falei, não, não dá. Mandei um texto gigante para ele, bloqueei ele. Ai, agora E, deixa eu falar uma coisa aqui, porque assim, normalmente sim, esse love bombing pega pessoas carentes, né? Isso não pegou você, porque essa é a parte do love bombing, aquela coisa, intensidade. Pelo contrário, contigo, ele ainda, você se afastou ainda mais, né? sim, porque naquele momento eu estava com um emocional forte, eu estava focada em outras coisas, eu estava focada nos estudos, eu estava realizando um sonho que era estar na Universidade de Jerusalém. Então o meu foco estava naquele momento nos estudos e Sim. não em um relacionamento. Então, mesmo que foi todo aquele love bomb de dar presentes e tudo, porque nesses 2 meses e pouco a gente ficou, teve presentes, aí todo tempo ligação, mensagens de amor, falando que se apaixonou por mim logo daquele dia que a gente se encontrou um ano atrás, sendo que a gente só se cruzou na rua, ele estava com um amigo meu, foi tipo, oi, tchau, como, sabe, assim, Como então que tudo fala? aquilo Rapidinho, curiosidade aqui. Como é que fala oi e tchau em hebraico? oi é shalom. Aham, Shalom é paz e também é oi. ok. E tchau é usado também shalom. Só que eu vou explicar. Quando você diz adeus, que você não vai ver mais a pessoa, então é shalom. Mas se você vai ver a pessoa, é leitraot. É Ah, uma palavra bem grande. letra. Leitraot, mas as pessoas acabaram aqui pegando emprestado o bye, que é Aham. menorzinho, é mais fácil. Mas tchau seria a letra O. Olha que legal, interessante. Adoro aprender. Eu estou querendo estudar hebraico, gente. Eu estou doida para ir para Jerusalém, para Israel. Tem algo dentro de mim que eu nunca fui. Muitas pessoas vão e diz que é algo assim inesquecível, que a presença de Deus é muito Realmente. forte. Jerusalém é a cidade do meu coração, é a cidade que eu amo. E você morou lá, Or? Você morou em Eu Jerusalém? morei em Jerusalém 2 vezes. Essa vez quando eu fui para a universidade, e depois que eu me casei, eu também morei lá. Meus filhos nasceram em Jerusalém. Eu falo que isso foi um presente de Deus, porque eu amo Jerusalém, realmente. Jerusalém tem algo especial, algo de Deus que não tem como descrever com palavras. O que se sente lá é algo sobrenatural, você sente a presença de Deus, algo especial nessa cidade. Que É lindo, escolhida de Deus. que lindo, gente. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Amém, amém. Então, aí continua. Aí você falou, não quero saber, bloqueou e ele não. Sim, aí eu bloqueei e falei que não queria e continuei com os meus estudos. Aí ele parou de perseguir, porque aí você bloqueou de Porque tudo. eu bloqueei ele ainda tentou aparecer algumas vezes na porta da minha casa, porque ele sabia onde eu morava, então ele apareceu algumas vezes na porta do meu prédio, mas depois desistiu, porque viu que eu não queria mesmo, e eu continuei os estudos, e uns meses depois, as minhas pernas paralisaram. Eu acordei um dia para ir para a escola, para a universidade, e eu não conseguia mover minhas pernas. Então, eu tive que deixar a universidade, tive que trancar.
a minha matrícula e tive que voltar a morar com os meus pais, em outra cidade aqui ao sul. Nisso eu tive que passar pela primeira cirurgia de 6 cirurgias. Aí eu passei pela primeira cirurgia. E no começo, quando eu passei a cirurgia, então os amigos vinham visitar no primeiro, no segundo mês, mas quando começa a passar os meses, as pessoas acabam seguindo suas vidas, se ligavam, mandavam mensagem, mas eu fiquei presa a uma cama. Eu só andava ou com andador, às vezes com a muleta, mas eu não conseguia andar distâncias muito grandes porque eu me cansava. Então, a minha vida meio que se tornou estar dentro do quarto, é, só vendo a vida passar pela janela, é o que eu falava. Uau. É, só com a internet, né? Vendo pregações e tudo, mas a minha vida era dentro de casa. E com isso se passaram 8, 9 meses. Assim, porque a primeira cirurgia não deu certo, então eu estava esperando para refazer, para passar uma nova cirurgia, só que eles falaram que tinha que esperar 1 ano para poder passar de novo a cirurgia nessa perna. Aí, um dia à noite, meu celular do nada toca um número estranho, que aí, então ele trocou de número, porque o dele estava bloqueado. E eu atendi, e aí ele, oi, sou eu, quanto tempo? E eu fiquei assim em choque, tipo, não era esse número que eu tinha, tudo, mas, tudo bem. Aí ele falou que tinha conversado com essa amiga em comum, que convidou ele lá no passado para sair com a gente. Ele falou assim, eu estava conversando com ela, perguntei como você estava, e ela me disse que você passou cirurgia, que você está aí de cama, e eu queria te visitar. Eu pedi o seu telefone e queria ir te visitar, saber como você está. Aí eu falei, ok. Aí eu já estava na parte de carência, de tudo, de muito tempo em casa, e tipo, alguém falando, que queria ir me visitar, eu aceitei. E aí ele chegou lá em casa para me visitar, veio com flores, já veio com sorvete e com sabor que eu gostava, ou seja, ele lembrava. Então, naquele momento, eu pensei, nossa, ele lembra, mesmo que passou quase 1 ano, ele ainda lembra do sorvete que eu escolhi numa saída, nossa, então. Mas nesse dia, tipo, a gente só ficou ali conversando, porque eu não saía. E aí ele começou a me chamar para. Eu morava perto da praia, porque a cidade que eu morava tinha praia, e eu morava assim a 1 quadra e meia da praia. E aí ele pegou e começou a me chamar para, vamos sair até a praia, vamos sentar lá, porque tem assim os restaurantes na beira da praia, vamos sentar e tudo assim, você sai um pouco, não fica só aqui dentro de casa. E aí com isso ele foi meio que me ganhando, porque estava me tirando daquele momento presa dentro de casa por tantos meses. E aí eu comecei a sair com ele. E até que ele pediu para a gente voltar. E aí eu falei para ele assim, bem sincera, falei que eu não amava ele. Então que eu achava injusto a gente começar a namorar, porque eu não tinha sentimento por ele. Não, eu tinha sentimento de agradecimento por ele estar ali e de amizade, mas não sentimento romântico por ele. E aí ele pegou e continuou insistindo, falando que por ele tudo bem, que para pelo menos a gente tentar, porque ele me amava, e que se com o tempo eu não gostasse dele, eu visse que realmente eu não queria continuar, então que tudo bem, que a gente terminasse. E eu acabei aceitando. A gente começou a namorar, e aí foi aquilo do Love Bombing, tipo, presentes, me mimando, me levava para baixo, para cima, e eu com aquilo eu me sentia bem, porque eu estava
de muletas, eu tava frágil, eu tava me sentindo e eu pensava, nossa, tipo, ele tá aqui, ele não tem vergonha de sair comigo assim. E então ele foi me ganhando com isso, mas mesmo assim eu ainda não estava apaixonada por ele, apesar de tudo isso. E aí chegou a segunda cirurgia e ele estava lá do lado, no hospital, aquela pessoa super cuidadosa. Eu fiquei uma semana internada e ele o tempo todo lá, levando flores e levando coisas gostosas para eu comer, me mimando assim no último. Então, isso foi gerando em mim um sentimento de gratidão por ele, muito grande, como se eu tivesse em dívida com ele, por ele estar comigo naquele momento tão difícil para mim. E aí ele começou a querer que a gente fosse morar junto. E aí eu falei para ele que não, que eu não. Ele sabia da minha fé. Isso é outra coisa que eu esqueci de comentar. Logo que a gente voltou, eu falei para ele que não, que eu orava e eu queria alguém de Deus, alguém da igreja que tivesse a mesma fé que eu, porque os judeus, eles não acreditam em Jesus. Então eu falei bem abertamente que eu acredito em Jesus e tudo, e que eu queria alguém que tivesse a mesma fé que eu, e que isso era muito importante para mim. Então ele pegou e falou que não, que ele ia na igreja comigo, que ele queria aceitar Jesus, e aí ele começou a ir na igreja, aceitou Jesus e começou até a falar que queria se batizar, algo que nunca aconteceu, mas o tempo todo ele falava que queria se batizar. E aí, quando nós em família fazíamos culto em casa, na casa dos meus avós, sempre fazíamos culto em família, e ele sempre estava lá e começou até a aprender hinos em português para cantar junto no culto, sabe? Começou assim, demonstrar que queria, que realmente estava querendo ser transformado e caminhar junto comigo na fé. Mas era só uma máscara. Aí ele começou a pressão para querer que a gente morasse junto, e eu falei para ele que não. Então ele começou a pressionar porque queria casar. E aí eu falei para ele que eu não queria casar naquela situação de muleta, que eu queria esperar terminar as cirurgias e que eu queria uma festa. Ele falou: então a gente só casa no civil. Ah, uma coisa, aqui em Israel não tem casamento no civil. Aqui só se casa no religioso, que é pelo rabinato, Arabanut. Mas para mim era importante também o casamento no civil, porque se você casa aqui em Israel só pelo rabinato, não é válido o casamento fora de Israel. Então, mesmo que você aqui em Israel esteja casada no rabinato, fora de Israel você continua sendo solteira. Então, quem quer casar também no civil, aí as pessoas vão ou para Praga ou para Grécia casar, e aí casam no civil fora de Israel e voltam para Israel, depois para o casamento religioso, como no rabinato. Mas então, aí ele pegou e ficou insistindo, eu expliquei que eu não ia casar, que eu queria esperar, que eu tinha orado desde criança para Deus me dar um casamento, preparar, e que eu não queria que fosse dessa forma. Eu queria ter uma festa, um vestido de noiva, como tem que ser. E, e aí ele falou assim, então tá, então vamos noivar. Aí ele fez o pedido de casamento pela rádio até, pediu uma música brasileira e fez o pedido pela rádio. Eu aceitei, só que em seguida que eu aceitei, eu senti tipo um aperto no peito. Mas ainda assim não voltei atrás. Só que eu falei para ele, você tem que pedir minha mão pro meu pai, você tem que falar com meu pai, senão não vou casar. Aí ele foi, falou com meu pai. Meu pai olhou para ele e falou assim: "Não". Na hora que ele pediu minha mão, meu pai olhou para ele e falou: "Não, você não é para minha filha". Uau!
Aí, E só que aí ele, meu pai falou, rapidinho, Or, quando você falou que ele ia ter que aham, pedir o seu pai, ele foi de boa ou ele ficou meio não, assim? ele não quis. Só que eu falei, se você não pedir, eu não vai, não vou casar contigo, tu tem que pedir. Ficou E sem aí ele saber. foi. Sim, aí ele foi. É, Aí meu pai falou assim, eu não acho que você é a pessoa para mim, para minha filha, eu não, tipo, não dou a minha bênção, Uau! mas ela é de maior de idade, então ela sabe o que faz. E então já tava aquele peso no coração, depois que meu pai falou isso, querendo ou não, pesou mais ainda, né? Mas ainda assim eu continuei com ele porque eu já estava ali envolvida no sentimento de dívida, de gratidão e tudo mais. E aí a gente ficou noivos e ainda se passaram mais 2 anos disso. Tudo isso que eu contei desde que a gente começou até eu ficar noiva, se passou 1 ano. Ok. Nisso que a gente ficou noivos, meus pais foram para o Brasil de visita. E aí ficou só eu e minha irmã na casa. E aí ele achou que agora a casa tá livre, eu vou poder ficar esse 1 mês aqui na casa com ela. Só que eu não aceitei. Eu falei que não é porque meus pais não estavam lá, mas eu tinha a minha, o meu jeito de ser, o que eu cria, e não, para mim aquilo não estava certo. E aí ele, para se vingar de mim, naquele momento eu não percebi, né? Mas hoje eu olho para trás e vejo, naquele momento ele comprou uma passagem, comprou não, conseguiu trabalho para trabalhar um trabalho de Israel na Europa, para trabalhar por 1 mês. Então, exatamente esse 1 mês que meus pais ficaram no Brasil, ele foi. Ele só me ligou, tipo, ó, tô indo pro aeroporto, tô indo trabalhar e volto só daqui 1 mês. Foi Uau. mais ou menos assim, ah, você não quis que eu ficasse aí, então como seus pais não estão aí, não tem ninguém para te ajudar, porque eu ainda estava de muleta, ainda estava no pós-cirurgia, tudo isso. E ele foi meio assim: ah, você não quis que eu ficasse aí dormindo na sua casa, então agora te vira sozinha. E Olha, foi embora. tá. E ficou 1 mês lá e depois voltou tudo. E a gente continuou. Depois disso, eu passei mais uma cirurgia, até que eu comecei a ficar boa e com as fisioterapia, comecei a andar sem a muleta. E aí, quando eu comecei a andar sem a muleta, então vamos marcar o casamento. As coisas do casamento eu já comecei a pagar logo que a gente ficou noivo, porque eu tinha um dinheiro guardado de que eu trabalhei antes de começar as cirurgias tudo. Então eu comecei, já paguei o vestido, comecei a pagar algumas coisas de decoração, tudo para o casamento, porque para ele não queria festa. Então, se eu quisesse festa, eu que teria que bancar. Isso é outra coisa interessante que no Brasil tem meio que aquela cultura de que o pai da noiva paga o casamento. Aí é diferente, né? Então, aqui, na verdade, os casamentos tem um acordo entre as duas famílias. É no dia do casamento, se assina um acordo, que o marido escreve lá um valor que, em caso de divórcio, ele vai ter que pagar aquele valor para a esposa. Mas na festa, as duas famílias ajudam. E no casamento, eles dão presente em dinheiro. Na entrada do salão, todos os salões aqui em Israel, existe cofre na entrada. E eles colocam um monte de envelopes assim. Então, quando os convidados chegam, eles já colocam o dinheiro dentro do envelope. E no próprio envelope, eles escrevem uma bênção, alguma coisa que eles querem falar para os noivos. E aí colocam no cofre. Então, no fim da festa, os noivos abrem aquilo. E geralmente esse dinheiro os noivos usam também para pagar o salão, para pagar os gastos do casamento. 1 mês antes do casamento, eu já tinha enviado os convites, já estava tudo certo. Minha família do Brasil, amigos, já estavam com a passagem comprada, tudo. E aí eu tive um sonho.
desde criança, Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu tive um sonho que eu estava com ele, assim, e eu via ele me traindo com uma mulher loira. Em seguida, eu via ele me traindo com uma mulher morena. E depois me traindo com um homem. Quando ele me traía com um homem, eu chegava para ele e falava que estava tudo acabado, que eu não queria mais. E nesse momento, ele se transformava num demônio e me agarrava pelo pescoço e tentava me matar. E quando eu estava assim sufocando, eu não conseguia nem sair a voz e eu só clamava em pensamento o nome de Jesus e pedindo para ele me livrar. E nesse momento que eu senti que eu já ia morrer, assim, que era o meu último suspiro, eu falei, Jesus, não consegui nem pensamento, mas não conseguiu nem sair voz. Mas na hora que eu falei Jesus no meu pensamento, eu ouvia barulhos de correntes, mas como se fossem correntes muito grandes e muito pesadas, caindo com muita força no chão, e ele me soltava nesse momento. Então eu via aquele demônio que estava tentando me matar, acorrentado, e eu via o céu se abrindo. E nisso eu ia chorar, desculpa. Eu via a Nova Jerusalém de ouro, Que lindo, gente. que não tem como explicar. Era a coisa mais linda do mundo. E eu acordei. Na hora que eu acordei, eu tinha certeza absoluta que não era para eu casar com ele. Eu sabia que Deus, naquele momento, estava me mostrando, não casa com ele. Então eu fui e terminei com ele. Um mês antes do casamento. Eu terminei com ele e ele ficou fora de si. Como assim você termina comigo um mês antes? Mas mesmo assim eu terminei. Só que eu fiquei super mal essa uma semana, não vou mentir para vocês. Porque eu tava já naquela dependência, porque a gente já tava junto há quase 3 anos. Então eu já estava naquela dependência dele. E mesmo que eu terminei, porque eu tinha certeza que Deus me mostrou aquilo, essa semana eu fiquei muito mal pela abstinência daquele relacionamento. É. E aí, uma semana depois, ele me mandou mensagem dizendo que estava embaixo lá do meu prédio e que estava vindo devolver algumas coisas que eu tinha, presentes que eu tinha dado para ele, coisas minhas que eu vim te devolver, e que ele queria algumas coisas dele também, que era para eu descer e dar para ele. E aí eu desci. Nisso que eu cheguei lá, aí ele começou a fazer o maior drama, chorar. Mas aquele choro assim que não saía lágrimas. Então toda vez que ele ia chorar, ele colocava a mão assim no rosto e fazia que estava sofrendo. E aí ele começou a meio que jogar na minha cara que ele ficou comigo esses 3 anos, quando ninguém estava na cirurgia, que ele que estava lá comigo. E aí de novo veio aquele sentimento de dívida. E por mais que eu sabia que Deus não queria aquele casamento para mim, eu voltei com ele e aceitei casar. Então, aqui eu quero fazer um parêntese e deixar uma palavra para você que está me ouvindo e você ainda não é casada, mas está buscando a direção de Deus, primeiramente. E se Deus te falar não, eu digo por experiência própria. Você pode sofrer abstinência por uns meses, você pode chorar e sentir falta, mas estar debaixo da vontade de Deus é a melhor coisa que você pode ter para sua vida. Porque você sair da direção de Deus tem um preço. E não é fácil. Deus é misericordioso, Deus guarda, Deus livra, mas desobedecer a Deus sempre tem um preço, sempre tem uma consequência
da desobediência a Deus. Então, se você não é casada, busque a Deus, busque direção de Deus e esteja pronta, com o coração realmente aberto e os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. E não só falar assim, ai, Deus me mostra, mas não querendo muito que Deus mostre. Realmente abra o seu coração e peça para Deus, porque Ele com certeza vai te guiar a você tomar a melhor decisão para sua vida. Aí essa uma semana que a gente ficou separado, eu fiquei mal e ao mesmo tempo eu fiquei pensando como que eu vou falar para todo mundo que acabou e que terminou e eu não sabia como. Então, tipo, muitas pessoas nem ficaram sabendo que a gente terminou e voltou. Só as pessoas mais próximas, óbvio, mas muita gente nem ficou sabendo que uma semana a gente ficou separado antes do casamento. E aí, quando chegou o casamento, na despedida de solteiro, minha prima, que mora em Londres, veio para cá e tava minhas amigas. E naquele momento eu lembro de ter falado para elas que eu não queria casar com ele, que eu não amava ele, mas que eu sentia que eu estava em dívida com eles. E elas falaram casa, mas eu casei. E aí, no dia do casamento, na festa, tava tudo lindo a festa, só que também já começaram a acontecer coisas assim. O dono do salão entrou e arranjou confusão. No final do casamento, quando a gente acabou de casar ali no religioso, a mãe dele, que também veio do país dele para cá para o casamento, eu não conhecia ela antes. Ela chegou aqui uma semana antes do casamento, mais ou menos. Ela olhou para ele e falou assim: no seu próximo casamento, você não faz uma festa dessa. E, tipo, a gente tinha acabado de casar e ela já falou isso ali naquele momento. Então, eu fiquei com aquela coisa ruim, assim, tipo, nossa, eu acabei de casar e ela já tá falando pra no próximo casamento não fazer festa. Já tá desejando a nossa separação e tudo, porque da forma que eu fui criada, para mim era casamento é pra vida toda, não importa o que aconteça, você vai lutar pelo casamento e com Deus na frente vai dar tudo certo. Sim. Aí terminou a festa e a gente foi pro apartamento dele. E aí foi a primeira vez que eu fui para dormir lá e para ficar no apartamento dele. Aí na noite foi tudo bem, tudo maravilhoso. Só que eu falo sempre que eu dormi com uma pessoa e eu acordei no dia seguinte com outra. Eu falo sempre que a sensação que eu tenho é que eu me casei com uma pessoa e no dia seguinte, quando eu acordei, já era outra pessoa. É como se ele tirou a máscara e falou: pronto, agora eu não preciso mais disfarçar, porque ele sabia o quanto eu não aceitava assim o divórcio para minha vida. Ele sabia o quanto como era a minha família e quanto eu iria lutar e quanto eu continuaria ali, apesar de tudo. Então, para ele foi muito simples. Posso tirar a máscara, não preciso ir tirando aos poucos. Foi muito assim, boom, para mim, da noite para o dia. E, e naquela manhã, minha mãe me ligou, porque eles iam levar a gente para o banco, né? Que nessa época a gente não tinha carro. Nesse momento, ele já começou a querer me afastar da minha família. Ele simplesmente, naquele momento que eu atendi a ligação da minha mãe, que ela queria saber só a que horas era para eles virem buscar a gente, ele estava com um controle de televisão perto dele, ele pegou e tacou o controle para cima de mim com toda a força e tacou meu celular e falou que não era para eu ficar atendendo a minha mãe, que não era para eu falar com a minha família. E eu fiquei assim em choque com aquilo. Só que ele sabia que a gente ia para o banco, então ele tentou amenizar as coisas antes. E aí ele falou: não, é porque eu quero
que a gente curta esse momento, agora é o nosso momento, um momento só nosso, a gente esperou tanto por esse momento para estar só nós dois. Então, aí ele voltou, assim, em seguida, a ficar todo fofinho, como se nada tivesse acontecido. A gente foi para o banco, eu entrei na conta dele, coloquei como conta conjunta, eu entrei para a conta dele, e aí, naquele momento, eu que não tinha dívidas, eu passei a ter uma dívida de 170 mil shekels, que era o que ele tinha de dívida na conta. Uau. Então, eu entendi porque ele mudou e ficou fofinho, porque ele sabia o que ia acontecer em seguida, né? E Sim. aí, antes da gente casar, a gente tinha combinado já que, como eu estava melhor, eu não ia ter que mais passar cirurgias. Então, quando a gente casasse, a gente se mudaria para Jerusalém para eu retomar os meus estudos. E então a gente só ia ficar morando mais 3 meses ali e depois se mudaria. Nesses 3 meses, antes da mudança para Jerusalém, ele simplesmente pediu a conta do trabalho e falou que ia tirar as férias esses 3 meses. Ou seja, ele tinha uma dívida que acabou sendo minha também. Uhum. E ele resolveu ficar em casa, que ele não ia trabalhar, que ele ia ficar 3 meses tranquilo em casa. E aí eu, eu recebia um dinheiro que era muito pouco do governo. Então com isso eu me virava pagando o aluguel. E com um pouco de dinheiro que tinha sobrado das economias de tudo, foi o que a gente foi sobrevivendo esses 3 primeiros meses de casado e também para pagar o primeiro aluguel do apartamento que a gente alugou em Jerusalém. Aí eu fiquei morando esses 3 meses ali e eu descobri que no andar de cima, no apartamento de cima do apartamento dele, né, que ficou sendo meu esses 3 meses, moravam garotas de programa de alto luxo, de luxo, né? Uhum. E muitas vezes vinham homens tocar a campainha lá do apartamento que eu estava morando com ele, achando que ali era onde as garotas de programa moravam. E aí eu sempre tinha que falar, não, é um andar acima, era um andar acima. E nisso, quando eu me casei, eu comprei um monte de lingerie, um monte de coisa, porque eu gostava disso. E ele nunca queria. Ele falava para eu tirar, ele falava que isso não dava tesão nele, que ele não sentia nada quando colocava aquilo, e ele queria que eu colocasse uma camiseta velha. E eu falava para ele, eu não vou colocar essa camiseta velha. E foi assim por esses 2 meses. Então, quando chegou, faltando um pouquinho para a gente se mudar, um dia, no final da tarde, ele virou para mim e pediu para eu colocar uma lingerie. E eu achei super estranho aquilo, porque por 2 meses e pouco ele sempre falando que aquilo não aceitava ele, que ele não gostava daquilo. E do nada ele pediu para eu colocar uma lingerie. E eu estranhando, mas fui. Ele pegou e falou assim: que ele queria fazer uma surpresa, que era para eu ir para o quarto. Nessa época a gente morava num estúdio, então era só o quarto, assim, a sala e a cozinha no mesmo andar, era no mesmo cômodo, era bem pequenininho. E ele falou para eu ir lá, me trocar e só vim quando ele me chamasse. E eu fui e ele ficou lá na sala. E aí, quando ele me chamou, que eu saí do quarto, eu tive um choque. Porque tinha um homem, um entregador de pizza parado na porta. Ou seja, ele me chamou para ir para a sala, para o entregador de pizza me ver naquele jeito. E aí tomei aquele choque, e óbvio que o entregador também tomou um choque. Eu acredito que ele abriu a porta bem devagarinho e ficou esperando o entregador chegar. Primeiro que ele pediu a pizza, eu nem sabia que ele pediu, porque se eu soubesse que estava chegando, óbvio que eu não sairia daquele jeito do quarto.
Mas eu acho que ele pediu, ele planejou tudo naquele momento. O entregador tomou um susto, eu também tomei. Eu voltei correndo para dentro do quarto e ele ficou falando comigo em espanhol. Pro entregador não entender o que ele estava falando. Então ele começou a me chamar e falando: vem aqui para eu seduzir o entregador, para ele ver a mulher que ele tinha. E eu falando para ele que não, e ele, tipo, querendo meio que me obrigar, me persuadir a sair, a seduzir o entregador para ele ver. Meu pai. E eu chorei muito nesse dia, eu me senti muito humilhada, porque eu senti que ele quis que o entregador pensasse que eu era uma daquelas garotas de programa que moravam em cima. Então, foi muito difícil esse momento para mim. Imagino, gente. Deve ser Foi surreal. bem humilhante. Uhum. Imagina você sair assim, esperando encontrar o seu marido, achando que ele está fazendo uma surpresa para você e, na verdade, não era bem a surpresa que qualquer mulher estaria esperando do seu marido. E eu não saí mais do quarto, eu fiquei muito ofendida naquele dia, eu fiquei muito machucada, porque Meu. da forma que ele falou, era como se eu fosse um objeto que ele Uhum. queria mostrar, e não como um ser humano com sentimentos, não como a esposa dele, sim, só um objeto que ele queria mostrar, olha ela. Então foi bem difícil esse dia para mim. Depois que o homem foi embora, assim, a gente acabou discutindo, Uhum. mas eu não conseguia gritar. Eu nunca fui uma pessoa de gritar, assim, então eu chorava. E isso é algo que até hoje eu fico brava comigo, porque quando eu fico nervosa eu choro. E aí, então, ele falava as coisas e eu só chorava nesse momento. Só chorava. E passou. Eu perdoei. Aí, um dia ele chegou e olhou para mim e falou assim: eu te traí. Do nada. Aí eu, como é que é? Do nada, assim, foi um dia de tarde, a gente estava na sala, assim, eu estava até, a gente tinha terminado de limpar, estava só tirando pó, guardando umas coisas do nada, ele falou assim, tinha me traído, como é que é? Aí ele pegou e falou assim, que depois dessa uma semana que a gente ficou separado, antes do casamento, quando a gente voltou, ele falou assim, para eu me vingar de você, pelo que você fez, que você terminou comigo um mês antes do casamento, então eu saí com fulana e era uma pessoa loira. Então meu sonho daí já E você conhecia ela? Era alguém conhecido? Não precisa era uma falar amiga quem é. dele, era uma amiga dele que eu conheci através dele. Ok. E mais velha que ele, mais velha que a gente, e ele foi a primeira pessoa com que ele me traiu. E depois, em seguida, ele veio e falou que naqueles primeiros meses que a gente estava, ele me traiu com uma pessoa morena, uma outra pessoa. Ou seja, logo nos primeiros 3 meses, já duas coisas do meu sonho tinha se realizado. E não foi o suficiente para ele me contar, ele ainda fez questão de ligar para a moça morena, né? E colocou no Viva Voz para eu ouvir a conversa dele. E ele falando com ela, assim, super querida. Ela não sabia que eu estava ouvindo, e ele falando como tinha sido, e ela falando que tinha sido maravilhoso, porque eles têm isso da sedução e tudo. Então, De ela novo, estava já apaixonada por ele também. de novo ele tentando te humilhar, fez de propósito, dá para ver que ele é sádico, isso é psicopatia já. Ele é psicopata, né? Sim, totalmente. Então a gente se mudou para Jerusalém. Eu voltei para a universidade e tinha as coisas muito ruins já no meu casamento, no meu dia a dia em casa. Só que eu estava muito feliz porque eu tinha voltado a realizar o meu sonho, eu tinha voltado para a universidade. Então eu estava muito feliz com essa parte da minha vida, que depois de 4 anos eu tinha conseguido voltar. Ele conseguiu um trabalho lá, só que no começo ele não parava em trabalho.
Era tipo um mês aqui, outro mês ali, não parava, nada estava bom, porque sempre tinha algum problema, alguma coisa que, não, lá eles não me valorizam, lá eles isso, lá eles aquilo, sempre a empresa tinha algum problema que ele não parava nos trabalhos, né? E a universidade aqui em Jerusalém é período integral, então eu estudava desde as 8 da manhã, e tinha dias que era até as 4, tinha dia que era até as 5, e tinha uma vez na semana que era até as 7 da noite. Mas aí, quando eu chegava da universidade, aí eu limpava a casa correndo, fazia janta, já deixava comida para marmita para ele levar para o trabalho no outro dia, e para já ter comida pronta. Então, como ele ficava brigando que eu não podia falar no telefone, que eu não podia nada, não podia fazer nada, quando ele chegava do trabalho, eu tinha que estar ali à disposição dele. E nem podia fazer os meus trabalhos da universidade, nada, enquanto ele estava ali acordado. Então, quando eu chegava da universidade, era aquelas horas, até a hora que ele dormisse, era só para dar atenção para ele. E ele era doente por sexo. Eu, na época, não sabia que isso não era normal, mas ele queria ter relações 8, 9 vezes ao dia. Tipo, era algo que não era normal. Olha, Naquela época eu não sabia. Isso é outra coisa importantíssima que psicopata, principalmente sociopata, psicopata, eles têm isso. Eu escuto em vários relatos, vários testemunhos falando sobre isso. E uma coisa só que não quero deixar passar em branco, né? O seu sonho revelador. Primeiro foi com uma loira, depois com a morena e depois foi um homem. O homem ele pulou, né? Esse aí ele não te contou, né? Não, eu fiquei sabendo, só que mais para frente. Uau! Teve o homem também, só que foi mais para frente. Só que o homem, ele não admitiu. Com certeza. Uhum. Esse momento que eu chegava da universidade era para isso, era para me dedicar à casa e a ele. Fazer o que ele queria que a gente fizesse. E só quando ele dormia que eu podia ir fazer os meus trabalhos da universidade, as minhas coisas, porque eu não podia nem pensar, mesmo que eu tivesse um montoral de trabalho, porque a universidade não é como escola, que é uma coisinha ou outra, é bastante coisa. Eu não podia. Então, tinha vezes que eu varava à noite, fazendo as lições, e no dia seguinte a mesma coisa, mas eu estava feliz, porque eu estava na universidade dos meus sonhos. Sim. E aí, é óbvio que ele não estava contente de me ver feliz, né? E aí ele começou a falar que então ele tinha um problema em um dos testículos e que talvez ele não pudesse ser pai e que se eu demorasse muito para engravidar, ele nunca poderia realizar o sonho dele de ser pai. Aí começou essa briga diária, porque eu falava para ele que eu queria terminar os meus estudos e depois, sim, ter filhos, mas que aquele não era o momento. A gente não tinha nem um ano de casado, não tinha nada. Eu não queria parar de tomar, eu tomava anticoncepcional, eu não queria filho naquele momento. Porque como que eu ia. Eu esperei 4 anos para voltar para os estudos e ele sabia disso, e ele tinha aceitado antes do casamento, porque isso era algo que eu tinha falado com ele, o quanto isso era importante para mim. Eu tinha até falado para ele assim: eu vou, porque aqui a faculdade dura de 2 a 3 anos, não é por ser período integral, então é menos tempo nos anos. E eu falei, então eu vou, termino a minha faculdade, e aí quando eu me formar e tiver um trabalho, estiver trabalhando na área, que eu queria estudar fisioterapia e me especializar em fisioterapia infantil, por causa das minhas cirurgias, né? Aí eu falei, depois aí eu trabalho e você pode deixar de trabalhar e pode estudar, fazer algo que você queira, algo que você goste, para você também ter um diploma, uma profissão, assim. Então, já era algo que a gente tinha, que ele tinha aceitado, que a gente tinha conversado antes do casamento. Só que aí depois disso ele começou a querer colocar um monte de impedimentos para eu deixar os estudos.
Sim. Aí, primeiro foi que ele não parava em trabalho, então o dinheiro não estava chegando. Aí, graças a Deus, na universidade, tipo, as pessoas que tinham notas altas, eles escolhiam algumas e davam bolsa, davam presente em dinheiro para os alunos que iam bem. Então, várias vezes, assim, no último segundo, Deus preparava. Teve uma coisa assim que não tem muito a ver com a parte dele, mas um testemunho que eu gostaria de contar veio agora aqui na minha mente. Nisso que a gente estava sem dinheiro, eu tinha que pagar o aluguel no dia seguinte, eu estava desesperada. E eu de noite estava faltando, vamos dizer como se estava faltando 2.000 e alguma coisa para inteirar. E eu orei à noite e falei para Deus assim: Deus, eu, falta 2.000 e tanto. Ainda falei os quebradinhos para Deus, assim, sabe? E falei: para amanhã e eu tenho que pagar o aluguel. E o Senhor vê minha situação, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Senhor, por favor, tem misericórdia. E eu passei a noite bem dizer, orando, clamando, pedindo a misericórdia de Deus. Quando foi no dia seguinte, eu cheguei na universidade, assim, eu estava bem para baixo, bem triste, tudo, e quando eu cheguei, a diretora me chamou, assim, logo que eu entrei, eu pus o pé na universidade, a diretora me chamou e falou, vem aqui. Uma sobrevivente, neta de sobrevivente do Holocausto, né? Ela mandou uns cheques aqui e a gente escolheu para dar para você um desses cheques. E aí ela pegou e me deu um envelope. Eu agradeci tudo. Quando eu abri, era exatamente o valor com os quebradinhos que eu tinha pedido para Deus à noite. Então, mesmo com todos aqueles momentos difíceis, ainda eu vi a mão de Deus ali cuidando e me ajudando. Demais. E aí eu comecei a trabalhar também depois da escola, da universidade. Eu ia, trabalhava algumas horas. E aí ficou essa loucura, assim, eu tentando dar conta de tudo da casa e ele brigando todo dia. Eu chegava em casa, era aquele inferno, porque ele brigava que ele queria filho e como que eu não ia dar filho para ele. Até que um dia eu recebi uma ligação que eu ia ter que parar tudo. Recebi uma ligação do meu médico, né? Falando que eu tinha que, no mesmo dia, assim, me internar, porque eles iriam ter que me operar de novo urgente. Porque outras pessoas que fizeram a mesma cirurgia que eu teve complicações com o que eles colocaram e algumas pessoas morreram, outras ficaram com câncer porque soltava níquel e cromo no corpo, então que eu tinha que retirar naquele minuto a prótese que me colocaram nos ossos das pernas, né, dos dois lados. E aí eu me internei e fui para o hospital passar a cirurgia. Isso era numa sexta-feira, e aí eu fui, e no domingo de manhã eu operei. E só para explicar para vocês, domingo aqui em Israel é como se fosse segunda-feira para vocês, é dia normal da semana. Aqui o único dia do descanso é o sábado, que é o Shabat. O sábado ele começa na sexta-feira à noite, quando aparece a primeira estrela no céu, e ele termina no sábado, quando aparece a primeira estrela. Então, domingo é dia normal, todo mundo estuda, todo mundo trabalha. Aqui a escola funciona, escola, universidade, de domingo a sexta-feira. Sexta-feira é mais curto, porque as pessoas têm que se preparar para a entrada do Shabat, do sábado. Então, sexta-feira, sim, é meio período, se estuda até meio-dia, no máximo até 1 da tarde. E também se trabalha até mais ou menos esse horário, porque aí todas as famílias têm que se preparar para o Shabat. No sábado, aqui não funciona nada, não tem transporte público, não tem supermercado aberto, nada. É o dia do descanso, o dia que as pessoas vão na sinagoga, o dia que os que não são religiosos e não vão na sinagoga é o dia de estar em família, o dia para Deus e para a família. Então não tem como sair se você não tem carro no sábado aqui em Israel. Aí eu operei. Só que aí essa cirurgia já foi diferente. Ele não apareceu.
toda aquela fofura que ele tinha sido antes do casamento, agora ele não apareceu no hospital. Eu ligando para ele, pedindo pelo amor de Deus para ele vir, porque eu já não tinha mais desculpa do que inventar para minha família e para as pessoas do porquê ele não estava lá comigo, não tinha nem ido me visitar no hospital. Dessa vez eu fiquei 2 semanas e meia mais ou menos internada e assim, uns 3 dias antes de eu ser liberada do hospital, ele veio para passar o Shabat lá no hospital comigo. Depois de eu chamar ele por 2 semanas. Aí ele veio, só que eu me arrependi no último de ter chamado ele, porque ele, como ele veio sem a vontade, sem vontade de estar lá, então ele meio que começou a se vingar de mim. Eu estava na cama, então eu não podia, recém-operada, eu não conseguia me levantar da cama sem ajuda, não conseguia me mover. Sempre minha mãe ficava lá comigo, me ajudando. E ela foi muito importante, né? Em todas as cirurgias. Agradeço a Deus pela vida dela, porque sempre esteve ali comigo. E aí, nesse dia que ele chegou lá, o que que ele fazia? Eu precisava, vamos dizer, eu preciso tomar um. Eu tava com sede, queria um copo d'água. Então, ele colocava o copo assim a uma distância da cama para eu não conseguir pegar, por mais que eu me esticasse, para eu não conseguir pegar. E não me dava o copo. Eu me esticava e eu pedindo por favor, e ele fazia como se não era com ele. Aí começou a receber mensagens, ligações de mulher, que eu ouvia a voz de mulher e eu falava, quem é? Ele não se mete. Assim, ou seja, já começou a me tratar muito mal. Eu queria ir no banheiro, eu precisava de ajuda para descer, para poder pegar o andador e andar até, só que eu precisava de ajuda para descer da cama, eu não conseguia sozinha. E ele colocava o andador longe da cama. E aí eu tinha que ficar esperando até que uma enfermeira passasse para pedir para a enfermeira me ajudar, porque ele estava sentado ali do lado e ele falava: "Não me incomoda. Você não queria que eu estivesse aqui? Eu tô aqui. Agora não me enche". Era bem assim. E então era bem cruel nas pequenas coisas. E aí chegou, ele foi embora, passou 3 dias, eu recebi alta do hospital. Fui para casa e no dia que eu cheguei em casa, ele quis ter relações sexuais. Só que eu estava com a perna aberta de cima, assim, da parte do quadril até mais ou menos perto do joelho, porque trocaram a prótese que eu tinha no osso, então tiveram que abrir de cima a baixo tudo, e eles não costuraram com pontos assim de linha, eles fecharam como se fosse com grampeadores assim, então tinha os grampos aqui, como 45 grampos ou 55, era alguma coisa assim, mas era mais de 45 grampos de cima a baixo. E eu cheguei em casa, e aí ele quis ter relações. E aí eu falei para ele, eu não tenho como, eu tô recém-operada. E aí ele continuou insistindo e eu falei para ele que então eu tocaria ele. Eu falei, eu te toco para não, pelo menos você vai se satisfazer, só que eu não tenho condições. E aí neste momento ele me pegou e me jogou para cima da cama e veio para cima de mim, sem se importar que eu estava recém-operada, com a perna aberta de cima abaixo com os grampos. E ele forçou a relação sexual. E eu implorando para ele parar, porque ele estava me machucando. E. Só um minuto, Cris. Desculpa. Não tô te ouvindo, Cris. Não precisa pedir desculpa, não. Fica tranquila. Desculpa a todos.
Então ele me jogou e eu falando para ele que tava doendo a minha perna, tava doendo, tava me machucando. E ele não quis saber. E os pontos, os grampos abriram. E aí começou a descer sangue da minha perna, do corte na cama, e sujar toda a cama de sangue dos pontos. E eu falando para ele parar, que os pontos estavam abrindo da cirurgia, os grampos estavam saindo, e pedindo por favor para ele parar. E ele não parou, até que ele terminou. Quando ele terminou, ele ficou em pé, nos pés da cama, olhando para mim. E não era ele, tipo, era nos olhos dele, era o próprio demônio ali. E eu chorando muito, porque eu tava chorando pela situação, eu tava chorando pela dor, com... assustada, vendo tipo os pontos abertos, o sangue por tudo. E eu pedi para ele, perguntei para ele por que ele fez isso, porque não me respeitou, chorando. E ele olhou para mim e falou assim: nem como mulher você serve, você é um lixo. E virou as costas e saiu do quarto. Eu fui para sozinha, me levantei com a muleta, com muita dor. E eu morava num prédio eu morava no primeiro andar e não tinha elevador, era escada, então eu tinha que descer as escadas. E eu sozinha fui pedi para ele me levar não é no pronto-socorro, é como se fosse tipo, é como se fala isso em português. Esses postinhos de atendimento que tem nos bairros, assim, para algum médico poder costurar, fechar de novo a operação. E aí ele pegou e falou que não era para eu encher as paciências dele, que ele agora ia dormir. E aí ele foi dormir. E eu, naquela situação, desci as escadas com a muleta, morrendo de medo de cair, porque eu tava com muita dor naquele momento, tremendo muito, e tinha que me equilibrar na muleta, e eu tava tremendo muito, eu tava muito nervosa. Só que nesse momento, eu ainda não tinha conhecimento de que isso era um estupro, de que eu tinha sido violada, porque na minha cabeça ele era meu esposo. Então, eu não sabia que dentro do casamento isso também podia ser uma violação. Eu estava mal pela situação, por ele ter me machucado, por não ter me respeitado no momento pós-cirurgia, e era uma cirurgia muito séria. Ele não me ter respeitado aquele momento de dor meu. Eu estava à base de morfina. E aí eu fui pro postinho, peguei um táxi, fui pro postinho para pro médico fechar. Eles perguntaram o que tinha acontecido, mas eu já tinha tanto medo dele que eu não tive coragem de falar o que aconteceu. Voltei para casa e aí no dia seguinte eu fui para a universidade, porque mesmo com a muleta eu não queria deixar os estudos, eu não queria perder aquele ano, porque se eu parasse eu ia ter que começar tudo do zero de novo, e aí seria a terceira vez que eu ia estar começando do zero. Então, mesmo com a muleta, com tudo, recém-operada, 2 semanas e meia da cirurgia, eu já voltei para a universidade. E aí, nesse dia, eu tive a primeira crise de pânico. Eu nem sabia o que era crise de pânico, e eu tive a primeira crise de pânico nesse dia. E eu estava esperando para ir para a universidade, e ficou tudo preto, minhas mãos ficaram, formigou todo o meu corpo, e eu caí ali. E as pessoas me socorreram, chamaram a ambulância, me levaram para o hospital, e aí foi onde eu descobri que eu tive uma crise de pânico.
E aí, óbvio, perguntam o que foi. Eu falei que era por causa do pós-cirurgia, que eu tava com muita dor e talvez isso que aconteceu. Ah, e eu voltei para a universidade. Só que eu entrei em depressão e eu não percebi. Aí se passaram alguns meses, assim, e eu que era uma pessoa super alegre, eu sempre era aquela pessoa que sorria, que falava com todo mundo, que participava, que ajudava todo mundo ali na universidade. Eu deixei de falar com todo mundo e eu não percebi. Até um dia que eu fui chamada na diretoria e estavam todos os professores ali da universidade e a diretora numa reunião e eles queriam saber o que tinha acontecido comigo. Eles falaram: você entra na sala, você não participa mais, você não fala nem oi, nem tchau, você entra, sai e é como se você fosse uma zumbi. Porque você tá ali, só que você não tá. Você tá parecendo uma morta-viva. A gente quer saber o que aconteceu. E aí, naquele dia, foi onde minha ficha caiu. Que eu parei para pensar e ver como eu estava desde do que tinha acontecido comigo. Então, eles pediram para eu conversar com a psicóloga da universidade. E foi aí onde eu descobri que eu tinha sido violada. Contando para ela o que tinha acontecido. Só que aí ele começou a aumentar a crueldade no sentido de ele começou a colocar vídeos de serial killers para mim. Porque quando eu me dei conta que eu estava em depressão e que ele tinha me violado, eu quis me divorciar. Foi a primeira vez que eu pedi o divórcio para ele. E aí ele pegou e falou assim: nem morta. Ele falou assim: primeiro eu te mato, mas você não vai se divorciar de mim. E aí, depois disso, ele começou a colocar vídeos de serial killers para assistir. E ele colocava bem alto os vídeos. E falava: eu poderia ser um serial killer. Eles foram burros, porque eu jamais seria pego. E aí ele começava a descrever o que ele faria. Em detalhes, assim, absurdos. E ele falava: eu ainda ia deixar minha marca em cada mulher para elas saberem que para a polícia saber que foi a mesma pessoa. E falava assim: e você sabe que eu posso te matar a hora que eu quiser. E ainda faço parecer um acidente. E eu ainda vou ser o viúvo, que todo mundo vai falar: ai, coitadinho. Então ele começou a fazer um jogo psicológico para me colocar medo. E ele já tinha me afastado, bem dizer, de todo mundo. Minha família morava em outra cidade, porque como eu me mudei para Jerusalém, eu fui para outra cidade, longe da minha família. Eu via minha família, mas já não era com aquela frequência, era às vezes, porque ele nunca queria que a gente se encontrasse. Então ele me afastou de tudo e daí ele começou a fazer esse. Até aí não era físico, tirando a violência, mas a violência não era física, era mais psicológica, emocional e de quebrar as coisas dentro de casa, de ameaças o tempo todo. Que ia me matar e falando os detalhes de como ele poderia ser um serial killer. Cada vez que ele fazia algo para mim, eu via o prazer no olho dele. Ele sentia. Eu via, Poder. tipo, um monstro até ele conseguir me fazer chorar, até ele conseguir me deixar desesperada, com medo. Quando ele conseguia isso, tinha até aquele sorrisinho no rosto de prazer, de satisfação, de eu consegui. Uhum. E até esse momento, assim, eu ainda não sabia sobre narcisistas, psicopatas, mas aí, com tudo isso que ele começou a falar sobre serial killer, que ele podia ser um, foi onde eu comecei, e com o que ele fez para mim, de me violar e tudo que ele fazia dentro de casa para colocar medo em mim, eu comecei a pesquisar sobre isso. Fora que ele começou a falar que eu era louca. E ele começou a fazer coisas dentro de casa para eu realmente achar que eu estava ficando louca.
uma vez eu tomei que eu tomava morfina por causa do pós-cirurgia, né? E eu não sei se ele mudou e me deu outro remédio, eu não sei o que aconteceu, porque eu sempre lembrava o que acontecia, mesmo já faziam o quê? 4, 5 anos que eu tomava morfina para as dores, então, e eu sempre lembrava do que acontecia. E nesse dia eu não lembro de nada. E ele me filmou Uhum. e veio me mostrar. E eu não lembrava de nada do que tinha acontecido depois que eu tomei aquele remédio. Então, eu não sei se ele trocou e me deu, eu acabei tomando outra coisa, e talvez era um comprimido branco parecido, eu não sei. E aí. É... Então, ele ria, ele me filmava, e ele teve relações comigo nesse dia, me filmou. Eu parecia como se eu tava super drogada, super bêbada no vídeo, tipo, não era eu. E ele falava: Olha, você tá louca, olha aqui, tá ficando louca por causa dos remédios. E ele mudava coisas de lugar. Se eu colocava, por exemplo, o meu telefone aqui, eu entrava 1 minuto no banheiro, voltava e eu vinha pegar meu telefone. Eu sabia que eu tinha colocado aqui em cima da mesa. E aí ele falava. Eu falava, você não viu? Eu coloquei meu celular aqui. Ele, não, você tá ficando louca, não tava aí, não tem telefone nenhum, não sei. E depois eu ia encontrar em outro lugar, em outra parte da casa. Então ele começou a fazer coisas assim pra ou falar algo e depois falar que não falou, que eu que tava louca, eu que tava inventando. Começou muito a jogar com o meu psicológico, assim, que eu já tinha horas que até eu tava duvidando da minha sanidade, assim, que até eu tava achando, será que eu tô ficando louca? Porque era demais, era todo dia. Bom, aí, depois de 1 ano dessa. Como teve a cirurgia, ele parou um pouco com a pressão para ter filho. Só que logo que eu voltei a andar depois da cirurgia, ele voltou com as brigas pra gente ter filhos. E eu não queria. E como o sadismo dele dentro de casa e tudo que ele estava fazendo já estava assim muito mal. Já eu estava assim no meu limite. Eu peguei e pedi um tempo para ele. Eu falei que eu queria o divórcio, pedi um tempo e eu fui pro Brasil. Eu fiquei 3 semanas no Brasil. E fiquei com a minha família, porque fazia 9 anos que eu estava aqui, eu não tinha voltado pro Brasil, então foi muito gostoso poder ir pro Brasil. E tava, tipo, não tinha tirado aliança nem nada, mas tinha falado para ele que eu queria um tempo, que eu queria me divorciar, porque não dava para continuar. E aí, nisso que eu tava longe, ele ficou fazendo love bomb, meu amor, mensagens amorosas, videochamada de amor, aí voltou a ser aquele fofinho de antes. Quando eu voltei, tinha ajeitado toda a casa, comprado coisas que eu gosto, aí tava assim, naquele amor. E aí, aí eu pensei, falei, tá, ele tá tentando melhorar. Aí ele veio falar sobre Deus, porque ele sabia o quanto Deus para mim é importante. Então, aí ele veio falar, não, porque eu esqueci de falar, mas no começo, logo que a gente casou, todo dia à noite eu tentava sentar com ele para ler a Bíblia, para evangelizar ele. Até que chegou um momento que ele ia e colocava filmes de terror quando eu queria ler a Bíblia. E aí, nesse momento que eu voltei do Brasil, ele queria. Vamos voltar a ler a Bíblia todo dia juntos, vamos buscar Deus para a gente vencer esse momento, todas as dificuldades que a gente passou. Eu prometo que eu vou tentar, eu não vou mais fazer isso. Começou assim, mas nunca pediu perdão. Isso não. Falando de Deus, vamos nos apegar com Deus. Eu não vou fazer mais essas coisas, mas ele nunca pediu perdão, ele nunca reconhece o que ele fez. Uhum. Ele só fala, fazendo promessas, mais promessas, mas não. E aí, naquele momento, eu peguei, ainda estava com o pensamento de que não, o casamento é para a vida toda, e ele tá querendo fazer um esforço para nossa família, tudo, então vou continuar tentando. E aceitei não se divorciar e continuar casada. E aí, nesse momento de reconciliação, eu fiquei grávida, tomando pílula.
Eu fiquei, eu fiquei grávida nessa reconciliação. E aí, algo que eu gostava muito de comer, ele trouxe nesse momento de love bomb e tudo. E quando ele trouxe, eu tive que sair correndo pro banheiro para vomitar, porque me deu um enjoo muito grande naquele momento. Tipo, eu falei, não, não pode ser. Porque na minha cabeça, ok, tô dando mais uma chance, mas eu ainda falava, se não mudar, eu quero me divorciar. Então, eu não queria filho naquele momento, né? Mas eu não falei nada para ele. Afinal, nessa época já fazia acho que 2 anos e pouco, quase 3 de casamento, porque no final eu não contei, mas eu tive que refazer esse 1 ano da faculdade por causa da depressão e dos ataques de pânico. Eu não consegui terminar e eu tive que recomeçar pela terceira vez. E quando aconteceu isso, que eu fui para o Brasil, foi quando eu terminei, que eu finalmente consegui terminar. Após 3 tentativas, eu consegui terminar o primeiro ano. E eu estava super feliz que eu consegui. E aí foi nas férias que eu fui para o Brasil. E quando eu voltei, aconteceu de eu estar grávida. Aí eu falei, bom, então já faziam 3 anos que todo dia era uma briga dele falando que ele tinha aquele problema e que se ele não conseguisse ser pai, a culpa seria eu, porque eu esperei tanto para ter filho. E aí eu esperei até o dia seguinte de manhã, fui na farmácia, comprei uns 10 testes. Fiz os testes todos positivos. Aí eu fiz uma caixa toda linda, falei, pronto, agora vai acabar as brigas, porque as brigas eram sempre porque ele queria ser pai. Então, agora eu só tô grávida, graças a Deus. Agora acabou as brigas, vai estar tudo em paz e a gente vai poder continuar. Eu fiz a caixa com tudo, coloquei o sapatinho de bebê, tudo, cozinhei tudo que ele gostava de cozinhar, sobremesa, tudo, e fiquei esperando ele para janta. Jantamos. Quando terminou a janta, eu sentei de frente para ele na mesa e coloquei a caixa assim para ele. Ele abriu, viu os sapatinhos, fechou, olhou sério para mim e falou assim: amanhã cedo a gente vai marcar para você fazer o aborto. Porque aqui em Israel o aborto é legal. Você pode abortar. Chocada eu fiquei agora. Como assim? Sim, eu também na hora eu fiquei assim, porque eu tava achando que pronto, agora não vai mais ter brigas, agora vai ficar tudo bem, porque o que ele queria Ele tanto, queria... Ai, por que que ele não queria agora? O que que ele falou? porque era só pra, pra me infernizar, né, Cris? E aí ele falou que no dia seguinte ele ia marcar o aborto e que eu ia abortar, que ele ia comigo, mas que eu ia abortar e que ele não era o momento para ter filho. Eu falei, mas ontem você brigou comigo falando que queria ter filho, por que não queria. E eu falando que eu não queria te parar tomar a pílula. E agora que eu tô falando pra você que eu sim tô grávida, você quer marcar o aborto? Como assim? E ele falou que não, que não, que não. Aí eu falei pra ele que eu era contra o aborto. E eu falei assim: Deus sabe que eu não queria ter filho neste momento. E eu tô tomando a pílula, mas se eu engravidei, então é porque foi permissão de Deus. E eu vou ter essa criança. E se você não quiser, ok, a gente se divorcia e tudo bem, mas eu vou ter a criança. Aí, desse dia em diante, eu sou mãe solo, porque ele não foi comigo nos exames da gravidez. O único exame que ele foi, porque ele não teve escolha, foi porque eu tinha que fazer um exame, não consegui marcar a data em Jerusalém e eu tinha que viajar para Tel Aviv para fazer esse exame. E nesse dia nevou muito em Jerusalém, porque Jerusalém neva às vezes. Não é todos os anos, todos os invernos, mas quando neva, neva. Então fecharam a cidade e eu não tinha como sair, não tinha ônibus e eu tinha que chegar em Tel Aviv. E aí, como ele não trabalhou porque fecharam a cidade, eu falei para ele me levar para fazer o exame. E aí ele foi, a gente saiu pela parte de trás de Jerusalém, que é a parte dos árabes, que lá tem como sair. E,
Nesse dia ele quase matou a gente, que ele foi dirigindo que nem um louco e tinha neve, então o carro derrapava, o carro chegou a rodopiar na pista, e eu grávida de 4 meses, mais ou menos. Ele sempre dirigia assim para me assustar. Quando ele estava com raiva era pior, muito pior. Aí ele ia cortando, ele entrava na contramão, ele brecava em cima. Ele era muito vingativo também de pegar a chave e riscar o carro das outras pessoas. Tipo, se alguém fez algo no trânsito que ele não gostou, ele seguia a pessoa, esperava a pessoa passar, parar o carro e sair de perto do carro, e ele pegava a chave do carro dele, ia lá e riscava o carro da pessoa. Ele passava do lado como quem não quer nada e ia assim com a mão fazendo assim zigue-zague, riscando com a chave, ou quebrava o espelho, o retrovisor. Ele, tipo, era muito vingativo com tudo. E aí, nesse dia, ele quase nos matou. Foi lá, participou do exame, não teve emoção nenhuma. Eu me acabando de chorar e ele era como se nada. Não era filho dele. Os médicos falavam que eu não ia poder ter filhos por causa do problema da minha perna. Não porque a minha parte de mulher eu não poderia engravidar, mas que o meu corpo, por causa do problema que eu tenho na perna, eu não ia conseguir levar uma gravidez adiante por causa do peso. Eu sempre tive que cuidar do meu peso. Não, eu tinha um peso máximo que os médicos me davam, que eu não podia passar disso. E, então, eles falavam que se eu engordasse muito, podia ser que o meu próprio corpo rejeitasse a gravidez e eu tivesse aborto natural. E aí, quando eu fui fazer o ultrassom, que minha mãe que foi comigo, chegaram a enfermeira e a médica fazendo o exame, né? E aí elas começaram a cochichar, eu pensei que tinha algo de errado, eu fiquei super preocupada, né? Falei, ai meu Deus do céu, será que tem algo ruim com o bebê e tudo? Até que eu cheguei e perguntei, falei, falem de uma vez, se tem algo ruim, me fala, porque vocês não param de cochichar e tudo. E aí elas pegaram e mostraram lá no televisor, e tinha 2. Eu estava grávida de gêmeos, então para mim foi um choque, assim, mas ao mesmo tempo foi dupla honra, apesar de toda a situação com ele, mas foi um milagre duplo na minha vida, porque para alguém que não podia ter filhos, estava grávida de gêmeos. Que lindo, que lindo. E graças a Deus, apesar do tanto de nervosos e coisas que eu passei na gravidez toda com ele, e ainda quando eu estava no 6º mês, ele trouxe a mãe dele para ficar na nossa casa. E aí foi muito pior, porque ela não me deixava comer, ela mudou todos os meus móveis, minhas coisas de lugar. Ela me dava 3 tomatinhos cherry, sabe aqueles tomatinhos cherry, os pequenininhos, assim? Ela me dava 3 tomatinhos cherry e falava que eu só podia comer aquilo, porque eu não podia engordar. E eu falava, eu tô grávida de gêmeos. E ela, não, você tem que se cuidar, você não pode comer. E todo dia ela descia, esperava ele lá embaixo para falar mentiras de mim, para ele brigar mais ainda comigo. Ou seja, minha vida já não era fácil com ele, e ela ainda só piorou. Já entendemos de onde vem a toxicidade dele, né? Porque a mãe também, desde o casamento, já se mostrou ser bem tóxica. Exato. E bom, eu vou tentar aqui diminuir um pouco para não ficar tão grande a live. Meus filhos nasceram, graças a Deus. Tava tudo bem, só que depois que as crianças nasceram, quando eu tava os bebês estavam para nascer, a minha bolsa, eu tive um pouco de perda de água. Eu pedi para ele, pelo amor de Deus, para me levar para o hospital. Ele falou, me deixa em paz que eu tô dormindo. E eu falei, eu tô com perda de água. E a mãe dele quase me botou para fora da minha casa, porque o filhinho dela tinha que descansar. Então, que eu não podia incomodar ele, mesmo eu estando com perda. Eu tive que esperar uma amiga vir me levar para o hospital. E quando chegou a hora do parto, eles já estavam eu tive que fazer cesárea, né? E aí já tinham me dado a anestesia local para começar a cesárea e ele não aparecia.
pro parto dos filhos deles. Ele foi aparecer assim no último segundo, bem dizer, quando já estavam começando a abrir. Aí ele chegou correndo lá para coisa. E aqui em Israel, ele teria direito a 10 dias de licença para ficar comigo com os filhos. Ele foi trabalhar em seguida. Saiu de lá e foi trabalhar e tudo. E daí em diante, a briga era que eu tinha que trabalhar. Eu vou tentar, assim, resumir bastante. Daí começou a briga que eu tinha que trabalhar. Eu com os bebês recém-nascidos, ele não me ajudava com nada. E daí a briga era que o que ele ganhava não era suficiente e que que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que trabalhar. E aí eu comecei a abrir o meu negócio de casa. Quando as crianças tinham 1 ano, eu fiz a festinha deles e fiz a decoração, porque aqui em Israel não tem esse costume do Brasil de fazer festa decorada, personalizada. Aqui eles põem meia dúzia de balãozinho, assim, um bolo, canta parabéns, pipoca e salgadinho e tá tudo certo. E talvez compre uma pizza. Assim, é aqui. E aí eu fiz uma festa para as crianças, tentei fazer estilo Brasil, porque foi muito difícil achar as coisas aqui, então eu tive que eu mesma imprimir da internet, tentar fazer o que deu. E fiz a festa, a decoração das crianças, e aí uma pessoa que estava na festa gostou, e ela também tem gêmeas, e os filhos dela faz 1 mês, 2 meses depois dos meus, aí ela falou, você não quer fazer a decoração para os meus filhos e eu te pago? E assim eu comecei a trabalhar com decoração de festas, com personalizados, e daí passei para comida, comecei a vender comida brasileira aqui, para os salgadinhos aqui, e começou a crescer. Deus começou a abençoar e começou a crescer, só que primeiro foi 1 ano do nascimento das crianças até a festa de 1 ano, foi ele brigando porque eu tinha que trabalhar e trazer dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar e conseguir dinheiro para casa, aí ele começou a me diminuir. Aí ele chegava em casa e eu cozinhava, ele jogava minha comida no lixo e falava que estava impossível de comer aquilo, que a minha comida era horrível. Quando eu estava preparando as coisas para vender, os docinhos, tudo, ele falava assim: quem vai comprar isso? Sua comida é horrorosa, quem vai comprar esse lixo? Ou seja, o tempo todo me colocando lá para baixo. E aí, apesar de tudo isso, eu tive o diagnóstico do meu filho. Com 1 ano e 3 meses, meu filho foi diagnosticado com autismo severo. Eu tenho um casal de gêmeos, uma menina e um menino. E o meu filho foi diagnosticado com autismo severo. Então, naquele momento, foi assim, tipo, o boom em mim. Eu fiquei 3 dias aí de novo em depressão, porque já estava tudo. E só que eu falei, não, eles não têm pai, então eu não posso me deixar cair. Eu tenho que me levantar. E aí eu comecei a correr atrás das coisas. E aí foi nesse meio tempo que ele me envenenou. Depois que ele ficou vários anos assim, pulando de trabalho em trabalho, ele começou a trabalhar numa empresa de químicos, que vende químicos para todos os tipos de químicos, para empresas farmacêuticas, para o exército de Israel. E aí, então ele tem acesso a muitos químicos. E foi daí que ele começou a falar, a me ameaçar que ia me matar com algo e que ninguém ia se dar conta. Aí um dia ele veio e me ofereceu para comer algo que ele tinha preparado. Eu estava com as crianças e nessa época, assim, tipo, ele nunca fazia nada. Ele só brigava, era todo dia briga, todo dia era um inferno, ali, ameaças que ele ia me matar o tempo todo. E do nada, ele chega com um prato de comida, não, descansa, come. Algo que ele não fazia. Só que eu estava tão cansada naquele dia, porque
Meu filho, por causa do autismo, quase não dormia. Ele dormia 1 hora por noite. Então, tipo, eu tava muito sobrecarregada. E aí ele veio com a comida, eu não tinha comido nada naquele dia. Eu falei, então, ok, eu comi. Meninas, depois que eu comi, passou um tempo, eu que tava bem, eu comecei a passar muito, muito, muito mal. Eu comecei a vomitar sem parar. Ia ter diarreia, tudo junto. Nada parava dentro de mim. Eu desmaiei e não tinha força de ficar em pé. Eu achei que eu ia morrer naquele minuto. E eu liguei correndo, pedi para os meus pais virem me pegar, que eles moravam assim. Nisso eu já tinha saído de Jerusalém, porque o trabalho dele transferiu ele aqui para uma cidade no sul. E quando as crianças tinham 3 meses. E aí eu já estava morando na cidade com minha família. E aí eu fui para o hospital. E nesse dia eu até pedi para minha mãe me filmar. E eu filmei assim, com as últimas forças que eu tinha falando, que se eu morresse, que eram para investigar ele. Porque eu tinha certeza que tinha sido ele. Só que aí, bom, cuidaram de mim, eu não denunciei ele, ainda com medo. Apesar disso, dele ter me envenenado, eu não tive coragem de denunciar ele, que foi ele. Porque eu tinha muito medo dele. Bom, vou passar mais adiante. O meu negócio cresceu, graças a Deus. Eu importei, comecei a trabalhar, trouxe minha mãe e minha irmã todas trabalhando juntas. E trouxemos máquinas do Brasil. E Deus estava abençoando, só que aí ele começou a ser muito cruel e ao mesmo tempo começou a não vir para casa muito. Ele ficava dormindo na casa desse amigo, que é a terceira traição. Uau! Quando a gente Sim, acha que já está ruim o suficiente, o negócio consegue piorar. sim. Só que, por um lado, eu ficava mal por ele não vir, só que, por outro, era tão horrível quando ele estava dentro de casa, Um alívio. que aí, quando ele não vinha, É eu um já até alívio. sentia um alívio. Tipo, graças a Deus, hoje ele não veio para casa. Que eu posso ficar aqui tranquila com os meus filhos, sem ficar com medo de que ele vai me matar, que algo vai acontecer. E até aí não tinha chego a violência nas crianças. Teve violência física também dele comigo, dele me deixar com o olho roxo, dele me machucar. Mas eu sempre continuava naquela esperança de que Deus pode transformar Saulo em Paulo. Só que Uhum. a pessoa tem que querer. E ele não se arrepende de nada. E muito bem dizer, tudo que ele fez de mal, ele até diz que eu inventei, que nunca aconteceu, que eu sou louca. Ah, Então, como que alguém pode ser transformado e abrir o coração para Deus entrar e mudar, se ele nem sequer admite que ele errou, pede perdão e não sente remorso nenhum? E, e para você ter uma ideia assim de como ele era psicopata comigo, teve um dia que ele fez tantas coisas que eu achei que eu ia morrer. Na verdade, eu estava tendo uma crise de pânico muito forte, só que naquele momento eu achei que eu estava morrendo. E ele olhou assim para mim e falou assim: "Por que você não morre de uma vez? Eu nunca me importei se você morrer, e essa é a vez que eu menos me importo de todas." Então, tipo, ele mesmo falou com a boca dele que ele nunca se importou e que aquela vez era menos ainda, tipo, morre já. Você tá me fazendo um favor, que eu não vou ter que sujar minha mão. é o que ele sempre quis, né? Mas Deus é mais. Sim. E aí, é, chegou o dia, que nesse dia foi a gota d'água. Eu tinha fechado um serviço para fazer um casamento em Jerusalém. Sempre Jerusalém tá na minha vida, a cidade que eu tanto amo. E nesse dia ele voltou, e era uma sexta-feira. E ele voltou depois, já fazia 2 dias que ele não estava em casa.
Eu já sabia que ele tinha me traído com o homem, porque nisso eu coloquei. A gente vira, tipo, melhor do que a gente dá a CIA, né? Eles deixam a gente doida, paranoica, de olhar as coisas. E aí eu peguei mensagens e vi, e aí eu coloquei um detetive atrás dele. Eu paguei para um detetive seguir ele. Ah, e aí sim tive certeza que ele me traiu com este amigo, né? Ele ficou 2 dias fora de casa e voltou. Quando ele voltou, era nessa sexta-feira, eu estava falando com a cliente e eu estava com as crianças no quarto. Então, daí em diante, quando ele chegava, eu tentava ficar no quarto com as crianças, ou, tipo, me manter distante para evitar que meus filhos vissem aquele inferno, proteger eles. E ele entrou, eu no meio da ligação com a cliente, ele entrou e começou a falar assim: a partir de amanhã você vai fechar o seu negócio. Domingo você vai lá e fecha o seu negócio e acabou, e você agora vai ficar em casa só cuidando das crianças. Eu ganho o suficiente, você não precisa trabalhar. Aí eu peguei e falei assim para ele que não, que eu estava estudando e ele fez de tudo porque queria filho para fazer eu parar de estudar. Infelizmente, sim, quando nasceram, como era gêmeos, eu tive que deixar os estudos. E depois ele ficou brigando que eu tinha que trabalhar. Foi um ano brigando e agora que eu estava trabalhando, ele ficou dizendo que ninguém ia comprar, que era um lixo, que isso, que aquilo, e agora que Deus abençoe, eu vou fechar e vou ficar em casa sem fazer nada. Sem fazer nada, não, só cuidando das crianças, mas, tipo, querendo tirar. A sua Porque alegria. querendo, sim, Tempo as todo. minhas realizações, sempre. E aí eu falei para ele que eu não ia fechar. E aí continuei falando com a cliente, porque nisso a cliente ouviu o que ele falou e ela ficou super preocupada, porque faltava, ela ia casar exatamente na outra sexta-feira, faltava uma semana. Ela falou, pelo amor de Deus, você não vai me deixar na mão, porque ela tinha fechado a decoração, a comida, tudo comigo, com a gente. Então, imagina. Eu falei, não, não se preocupa, sim, vai, já tá tudo ok, domingo a gente resolve. E eu desliguei. E aí, nesse dia, eu saí ali do que eu tava trocando meu filho, que mesmo que ele já estava com 2 anos e pouco, ele ainda estava de fralda por causa do autismo, ele ainda não tinha conseguido passar o desfraude, então eu estava ali trocando meu filho e falando com a cliente, e ele chamou a minha filha para a cozinha, e eu tinha feito a janta de Shabat, estava a janta toda lá, e quando eu saí do quarto, ele colocou a minha filha em pé do lado do lixo, e começou a abrir panela por panela e jogar toda a comida que eu tinha cozinhado dentro do lixo. E olhou para minha filha, uma criança de 2 anos e meio, e falou assim para ela: você e seu irmão não vão comer o Shabat inteiro e a culpa é da sua mãe. Nisso eu fui correndo, peguei ela no colo, abracei ela, fui levá-la para o quarto. E o meu filho, que tem autismo, entrou em crise e deitou no chão, tendo uma crise. Ai, desculpa, Cris. Não, imagina. Nesse momento que meu filho entrou em crise, ele foi lá e chutou. Começou a chutar o meu filho em crise. Nesse momento, eu não pude mais. Nesse momento, eu peguei os meus filhos, acalmei o meu filho da crise. Quando meu filho se acalmou, eu coloquei um desenho para ele dentro do quarto, tranquei a porta do quarto deles. E eu saí de lá e falei assim para ele: por 7 anos você me chama de louca. Por 7 anos você me humilha, você tenta realmente me enlouquecer. Só que hoje você vai ver a louca. Aí eu fui pra cima dele. E ele ficou. Eu tenho certeza que foi Deus que não deixou ele fazer nada, porque o nível de psicopatia dele é muito grande. E naquele momento ele sim poderia ter me matado, mas eu acho que foi Deus que me livrou naquele momento. Só que toda aquela raiva que eu aguentei, porque como eu falei, eu não gritava, eu nada, eu só chorava.
eu não sabia falar. Então, eu não sei se foi choque dele ficar, por primeira vez eu responder e eu não só chorar. Uhum. Ele ficou assim, e eu parti pra cima dele e falei assim, tá acabado. Domingo eu vou dar entrada no divórcio. E aí ele foi pro quarto, ficou em choque. Só que quando foi no sábado, isso foi na sexta-feira à noite, antes de entrar o Shabat, né? No fim da tarde. Aí quando foi no sábado, ele veio falar ainda como se nada. Ele achou que eu falei ali no momento do nervoso e que, como as outras vezes que eu tinha pedido o divórcio, ele vinha fofinho e depois eu voltava atrás. Só que ele ultrapassou um limite para mim. E o meu limite eram os meus filhos. Eu fui aguentando enquanto a violência era comigo. Eu jejuava. Eu pedia a Deus, por favor, pela transformação dele. Porque eu realmente acreditava que se alguém quer, ele pode ser transformado. Eu achei muito forte que você falou que você ia orar em Jerusalém, né? Sim. Eu ia no Muro das Lamentações, e eu ia no túmulo de Jesus, porque lá tem um sentimento de paz tão grande. E sempre vem os grupos de turistas, então eles tocam harpa. Então, e dentro do. Quem já teve a oportunidade de vir para Israel, quem ainda não teve e vai ter em nome de Jesus a oportunidade de vir aqui conhecer e poder ver que dentro de onde é o jardim do túmulo, né? Que é um jardim, e lá tem a rocha, onde dentro da rocha eles esculpiam, furavam assim para fazer o túmulo. Então, dentro da rocha tem um quartinho que eles foram cavando e fizeram um quartinho dentro da rocha, que é o túmulo. E aí, em volta é todo o jardim. E nesse jardim, ele tem vários lugarzinhos que é com banquinhos assim, que eles fizeram especialmente para quando vem as caravanas das igrejas, para poder fazer a Santa Ceia ali. Olha. Então tem os banquinhos, e aí quando vem as caravanas, eles cantam ali, fazem um culto, né, de Santa Ceia. Então eu gostava muito de ir lá, e nos momentos assim, eu ia lá e falava, me derramava aos pés do Senhor e pedia a Deus pela transformação dele. E quando estavam tocando harpa, então aí que você sente que o céu desce, né? Era aquele sentimento de paz que não tem explicação. Numa dessas vezes que assim eu não estava aguentando mais, que a única coisa que me fortalecia era justamente ler o Salmo 121 e clamar a Deus pelo meu socorro do céu, que ele olhasse para mim. E numa dessas vezes eu olhei para Deus, clamei e falei assim: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que o Senhor me mostrou que não era para eu me casar com ele, e eu ainda assim casei. Mas eu sei que o Senhor também é poderoso para transformar a maldição em bênção. Então, Senhor, transforma ele para a gente poder te servir juntos, para ter uma família abençoada. Eu falei, Senhor, repreende todo mal, transforma essa maldição em bênção. E pedir perdão a Deus por não ter dado ouvido no que ele me mostrou lá antes, por ter sido teimosa e seguido pelo caminho que eu escolhi e não que era o caminho de Deus para minha vida. E deixa eu só falar assim, uma coisinha para encerrar aqui. No domingo eu dei entrada no meu divórcio. No sábado eu falei, ele veio como se nada tivesse querendo, nada tinha acontecido, querendo outra vez com o Love Bomb, sendo fofo, querendo fazer eu voltar. Só que eu falei, não, amanhã. E eu fui. E outro detalhe que eu esqueci de contar, gente. A partir do momento que eu casei, ele não me beijou mais. Uau. Então ele tinha as relações sexual, tudo, mas ele não me beijava. Eu ia beijar ele, ele virava o rosto. E quando eu perguntava para ele o porquê, ele falava, não gosto. Assim, não gosto, mas você me beijava. E por que agora? Não, eu não gosto. E não beijava. E por que eu tô falando isso? Porque quando chegou no dia, o meu divórcio saiu em 3 dias, o que é algo muito rápido aqui para Israel. E ele sempre falava que não ia me dar o divórcio, que ia me matar, né? Por isso que eu sei que foi Deus ali naquele momento que me deu o escape rápido. Porque se não tivesse sido rápido,
era capaz dele me enrolar de novo e eu ter ficado ali e dele acabar não aceitando dar o divórcio. Eu abri mão de tudo, inclusive da Ktubá que eu te falei. Cris, a Ktubá é esse acordo que faz entre as famílias. No dia do casamento, senta o pai do noivo e o pai da noiva, e aí assinam a Ktubá, o noivo coloca um valor ali. Para se acaso houver um divórcio, então ele tem que pagar essa quantia para a esposa, né? Para ela não sair de mãos abanando, para ela poder recomeçar a vida, porque o homem é responsável pela mulher. No judaísmo, ele tem que cuidar, o homem tem que proteger a mulher. Bom, aí eu abri mão de tudo e meu divórcio saiu em 3 dias, que até o meu advogado ficou surpreso, como assim? Eu dei entrada no domingo de manhã e na terça-feira de tarde eu já estava divorciada. E só que aí ele tinha pago esse aluguel desse mês. E aí ele pegou e falou assim: como eu paguei, eu vou ficar morando aqui na casa até terminar o mês. Eu não vou sair. E quando a gente saiu do tribunal, aí ele veio querer me beijar. Aí ele veio querer me beijar e veio querer falar um beijo de despedida. Eu falei, sem beijo de despedida, eu implorei por um beijo por anos. E você virava a cara, fazia cara de nojo, e agora vem querer agora. Eu não quero, eu já estou divorciada de Tô você. livre, tô liberta, Tô liberta. Eu não sou mais escrava, acabou. Siga. E aí ele virou para mim e falou assim que por eu ter um filho especial e por eu ter este problema na perna, que eu jamais vou conseguir ter outra pessoa. E, enfim, aí começou aquela coisa de colocar você lá embaixo. Depois do divórcio, já fazem 6 anos que eu tô divorciada. Ele não me deixou em paz nesses 6 anos, porque ele é bem maligno mesmo. Teve atentados na minha casa de jogar pedras desse tamanho, assim, grandona, assim, tipo rojas pra cima de mim, na direção da minha cabeça. Ameaças sem fim. Difamação é a coisa mais leve. E chegou a um ponto de eu ter um AVC por causa de todas essas coisas. Que eu continuei passando com ele mesmo depois do divórcio. Mas só de ter aquele alívio dele não vai voltar para casa, aquela paz, assim, o dia que eu me divorciei que ele não ia voltar mais, porque antes eu chegava, assim, das 5 horas, eu já começava a entrar em pânico, e nesse dia eu olhei, assim, pro relógio, 5 horas, ia começar a me dar uma crise de pânico, eu olhei, ele não vem, glória a Deus, hoje tem paz, tá? E Todá Lael, que é obrigado, Deus, em hebraico, Todá Lael, obrigado, Deus. E vou ensinando um pouquinho de hebraico aqui para vocês. E, bom, graças a Deus, Deus não deixou ficar sequelas do AVC, mas isso foi bom, porque até então eu ainda tinha aquele vínculo por causa das crianças, então ainda tinha aquele vínculo, não tinha quebrado, porque eu tentei, pelo medo que eu tinha dele, eu tentei manter uma amizade, entre aspas, assim, com medo das represárias, com medo das ameaças, com medo de tudo. Só que a partir do momento que aconteceu essa situação que eu tive o AVC por causa disso, daí em diante, então não virou contato zero, porque ainda tem as crianças e sim, eu tenho que falar o horário para ele ver as crianças e tudo, mas é só isso, é só que horário vem pegar, que hora vai trazer e nada mais. E foi libertador, porque eu senti que esse vínculo que tinha ainda, mesmo depois do divórcio, se quebrou. Então, quando falam do contato zero, né, é muito importante. Sim. Eu ouvia sobre o contato zero, mas não tinha ideia de como ele é realmente importante para você conseguir quebrar esse vínculo e poder seguir sua vida e ter uma nova vida, a vida que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Então,
Desculpem eu ter falado muito. Eu tentei resumir assim ao máximo. Você não tem noção do quanto essa live é importante e eu creio que vai abençoar muitas e muitas e muitas vidas. Amém. Glória de Deus, foi perfeito, assim, você conseguiu contar tudo, do início ao fim, é tanto conteúdo, é tantos detalhes, é libertador. E você é a prova viva, né, do milagre de Deus, porque você Com é filha certeza. amada do Senhor, isso é maravilhoso, é esperança para as pessoas, sabe? Porque Deus é maior, o inimigo não pode nos tocar ao ponto de destruir, a não ser que Deus dê a permissão a ele não tem poder nenhum, até os demônios tremem quando ouvem o nome de Jesus. Agradeço a você, agradeço a Deus por ter trazido o teu canal até mim, porque tem sido de bênção para minha vida. Amém. E para completar, através da sua vida, a cura em mim. Que linda. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, por esse canal, pelo trabalho que você realiza aqui, por você levar a verdade para pessoas que, assim como eu, naquela época, não tinha conhecimento e estava presa nas garras das trevas. Então, o conhecimento liberta e você tem sido usado por Deus para levar informação. E o que eu achei assim lindo, porque muitos canais que eu vi, nenhum levava na parte espiritual, por isso o seu me chamou muito a atenção, porque 10 anos que eu pesquiso e vejo e nunca tinha aparecido para mim um canal que, além de levar a parte da psicologia, do que eles são na parte do estudo, vamos dizer, mas também na parte espiritual. Então, por isso me chamou muito a atenção e eu tive que descrever, assim, porque foi, assim, tipo, uma alegria muito grande poder encontrar um canal que me entendia e também entendia a parte espiritual, porque além de me entender, que entendesse também essa luta espiritual, como eu falei para a Cris, foi uma luta bem grande esses últimos 2 dias para eu conseguir estar aqui. Foi abaixo de muita oração. Então, eu agradeço a Deus e a todos que oraram e intercederam. Nós vencemos. Estamos aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ai, eu vou chorar. Obrigada a todos que ficaram comigo. Desculpa que eu falei muito, mas eu agradeço a todos que ficaram comigo aqui com a gente até o final. E o que eu posso falar só uma última coisinha, Cris, que eu queria falar. Também tem outro hino que marcou muito minha vida, que foi a minha vinda para Israel, que é o da Ludmila Feber, que fala dos sonhos de Deus. Ai, que lindo. Jamais vão morrer. Então, ele fala assim: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, jogaram você numa cova e você perdeu a visão. Mas não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para cada uma de vocês nessa noite, que aqui em Israel já é noite, já é madrugada, na verdade. Essa é a palavra que eu quero deixar para cada uma. Que mesmo que agora você pode estar ferida e o inimigo, essas pessoas usadas pelo inimigo, fizeram você perder o brilho dos olhos e não conseguir ver ali adiante. Mas mesmo que você não veja, os sonhos de Deus para sua vida continuam de pé. Então, se apega com Deus e acredita, olha para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. E os sonhos dele pode passar céu e terra, mas as palavras dele, as promessas dele para sua vida vão se cumprir. Amém. Então, eu deixo um beijo para todos, que a bênção do Senhor esteja com todas vocês. Amém, amém. Obrigada, linda, você é demais. Mas obrigada pela oportunidade. Um beijo a todas. Fiquem com Deus. Obrigada, linda. Deus abençoe. Vamos que vamos. A gente se vê em breve. Amém, amém. Beijo, shalom a todos. Shalom Ubraha, paz e bênção para todos. Paz e bênção, amém. Tchau. Tchau, linda.